O tema dessa noite é Objetivos da Vida. E a gente fica pensando, poxa, começou um novo ano, o que vai ser de mim? Qual é o objetivo de eu estar aqui? O que eu quero de material, de espiritual? Qual que é a minha finalidade? É desse assunto que a gente vai tratar essa noite. Antes de eu chegar exatamente no tema, eu vou falar para vocês o significado para que a gente possa entender realmente o conceito. O primeiro, objetivo. O que é objetivo? Então, se a gente for lá no dicionário, ver, vai estar assim: o fim que se deseja atingir, a meta que se pretende alcançar, ou o objetivo que move o indivíduo para tomar alguma decisão ou correr atrás das suas aspirações. Então, é exatamente o que a gente faz durante a nossa encarnação. É um objetivo que a gente tem, é uma aspiração, é um dom. A gente vai lutando para conseguir aquilo. E vida, o que é vida? Vida vem do latim, que vai estar escrito vita, com T, que se refere à vida. É o estado de atividade incessante, comum aos seres organizados, é o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Então, o tempo que a gente está na Terra é a nossa vida. E cada um vai ter o seu tempo. Uns vão ser 2 anos, outros 5, outros 20, outros 40, outros 80, porque depende da sua programação reencarnatória. Então, e o aprendizado da passagem aqui na Terra, então por isso que cada pessoa tem o seu tempo. E alguns podem até desencarnar até mesmo antes do tempo, por falta de não saber cuidar do seu corpo físico, de não ter uma vida assim mais regrada. Aí pode acontecer antes do tempo. E aí, continuando, e qual é o significado do sentido da vida? Aí vai estar explicando para a gente. Frequentemente, o sentido da vida é associado com a busca pela felicidade. Alguns filósofos avaliaram que a felicidade resultava da satisfação dos desejos e de uma vida simples, sem dores e preocupações, uma visão bem distante da realidade. A vida está em constante movimento e mudança. E é o que a gente aprende no Espiritismo o tempo todo. Então, uma vida sem dor, a gente sabe que no planeta Terra ainda é um planeta de prova e expiação ainda, passando pela transformação. Então, ainda existe o quê? Muita doença, a gente precisa da doença para a gente poder aprender com ela. A gente passa por várias situações financeiras para a gente poder aprender aquela situação, problema familiar. Então, tudo isso faz parte da nossa encarnação, porque a gente precisa desses desafios para a nossa evolução espiritual. Então, cada um vai ter de uma forma. Uns vão ter mais voltado na família, outros no trabalho, outros na sociedade, e outros com doenças. Então, isso tudo é para fazer a gente crescer. Então, não é um castigo, é um aprendizado. A gente sabe que o tempo todo a gente está aqui para aprender. E quando a gente faz essa pergunta, o que é o objetivo da vida? E cada pessoa vai me responder de uma forma. Por quê? Porque cada um tem uma meta. Então, para uns, vão ser mais espiritual. Para outros, vão ser mais material. Porque isso depende da vivência, da experiência, da idade. Então, é muito, assim, diversificado. O objetivo da encarnação é o progresso dos valores materiais, passando para os valores transcendentais. Então, a gente vai aprendendo. E lá no Livro dos Espíritos, vai ter um trechinho que vai falar assim para a gente. O nosso objetivo da vida é buscar a felicidade. E que nós só vamos ser felizes quando praticarmos as leis de Deus, as leis naturais. Então, o tempo todo, o Espiritismo nos chama a nossa atenção pelas nossas atitudes que a gente tem. Então, principalmente o nosso pensamento e as nossas atitudes.
Isso é de fundamental importância para o nosso crescimento. A gente está se modificando a cada ano que passa. Depois que a gente consegue tudo, então eu cheguei no período que eu já consegui meu emprego, que eu já tenho minha família, que eu já atingi o meu material que eu quis. E mesmo assim a gente pergunta para esse grupo de pessoas, ainda falta alguma coisa? A pessoa fala, falta alguma coisa, porque sempre falta. E o que está faltando? Se você já tem muita coisa. E aí é o momento que nos leva a refletir. O que está faltando para esse grupo de pessoas que já aparentemente conseguiram muita coisa? E o que a doutrina espírita vem nos falar? Que a gente sabe que a gente não é dessa vida, né? Eu aqui nesse momento, é só o meu corpo físico, como eu aqui agora. Mas a gente sabe que a gente é um espírito e que a gente tem outras vivências, outras encarnações. Então, para aquele que é espírita, ele pensa mais no lado espiritual, porque ele sabe que ao passar para o outro lado, a vida continua. A gente continua sendo quem a gente é. Então, se eu desencarno de hoje para amanhã, eu continuo do mesmo jeito que eu sou. Se eu gosto de fazer o bem, eu continuo fazendo. Se eu gosto de estudar, eu continuo no plano espiritual. E assim vai. Então, a gente vê vários professores, médicos, enfermeiros e várias outras profissões que desencarnam e continuam seus trabalhos no plano espiritual. Então, continuam com a evangelização das crianças, continuam nos auxiliando. Então, muitos médicos vêm no plano da Terra para nos auxiliar. Então, a gente continua. O nosso trabalho que a gente está fazendo, a gente vai continuando. Então, por isso que é de muita responsabilidade quando a gente pensa numa profissão. Porque aquilo é de responsabilidade. Muitas vezes a gente vê só o dinheiro, mas a gente não vê o dom que a gente tem, o que a gente pode fazer para modificar aquela comunidade, ajudar o nosso vizinho. Então, é muita responsabilidade, porque a gente vai continuar seguindo. Se a gente gosta de verdade, se a gente ama de verdade, a gente continua seguindo. E, como eu coloquei aqui, ninguém reencarna para não fazer nada. Então, se a gente veio no planeta, não, eu estou numa situação boa, numa condição boa, eu vou encostar aqui, eu não preciso correr atrás de nada. Não é bem assim, porque todos nós temos um objetivo no planeta Terra. Então, seja na nossa família, para a gente melhorar aquela situação da nossa família, seja na nossa comunidade, a gente veio para deixar um gesto bom, uma coisa boa, porque todos nós somos importantes. Então, todas as profissões que existem no planeta têm o porquê dela existir e dela trazer a evolução para o nosso planeta. E agora, nossa evolução é o quê? Tecnológica. A tecnologia vai aumentando cada vez mais. E a gente vai seguindo essa tecnologia. Mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar junto o nosso espiritual, o nosso moral. Então, a gente não vai ficar paralisado. Eu não vou encarnar, eu vou ficar paralisado, porque lá na frente vai ter as consequências. Então, a gente veio, sim, para continuar o nosso trabalho. E qual a nossa missão no mundo? Então, o Espiritismo nos ajuda muito a pensar. O que eu estou fazendo aqui? E, às vezes, a pessoa encarna numa situação material muito boa. Então, foi dada a ela aquela oportunidade daquela situação material boa. E aí, o que ela faz daquilo? O que é só para ela? O que ela pode fazer para abranger mais isso? Então, se a gente for pensar, um empresário que tem várias empresas, que tem vários funcionários, olha só, a geração de emprego, o que ele está fazendo para aquela comunidade, o que ele está fazendo para aquele país. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, tudo que a gente vai adquirindo responsabilidade vai circulando. Por quê? A gente está numa grande teia, onde um precisa do outro. E lá no Livro dos Espíritos vai ter um capítulo falando só da sociedade. Então, da importância da gente na sociedade.
Isso nos traz uma grande evolução espiritual. Então, eu ficar sozinho, isolado, eu não vou aprender nada. Eu só vou cada vez mais me prejudicar. Então, eu preciso daquele grupo social para me desenvolver. Então, seja na religião que eu siga, seja na comunidade do meu bairro, seja no meu trabalho, eu sempre vou estar convivendo com as pessoas. E aí é a parte mais difícil, conviver com as pessoas. Que a gente sabe a nossa dificuldade que a gente tem. A comunicação, como que está tão difícil, cada vez mais hoje em dia. A gente comunicar, se expressar, mostrar os nossos sentimentos. Isso é muito difícil ainda para a gente enquanto espírito, porque às vezes a gente demonstra o nosso sentimento e o outro vê de uma outra forma. Então, cada um tem uma visão diferente. E a vida material, o que vai acontecer? Ela faz muita exigência, ela estabelece regras, né? Então, dependendo da profissão que você tenha, você tem que seguir todo aquele protocolo de roupa, de ir em certos lugares, porque exige da profissão isso. Então, muitas vezes, a gente é levado dessa forma, e aí a gente acaba esquecendo o nosso lado espiritual. E André Luiz vem nos falar, nos chamar a nossa atenção, que vários espíritos desencarnaram estacionados. Não conseguiu aprender. Ele veio com aquela programação reencarnatória, mas ele se deixou levar e passou para o outro lado estacionado. Ele não aprendeu. Então, a gente sabe que a gente está aqui para aprender o tempo todo. O tempo todo. Todo dia é um pedacinho do nosso aprendizado. E a gente vai passar por vários desafios. Isso faz parte da nossa evolução, como eu falei lá no início. E a nossa vida material é um convite para a nossa transformação espiritual, para a gente pensar no nosso lado espiritual, no nosso lado moral e nas nossas atitudes que a gente tem. A gente seguindo aqui, a gente vai ver um trechinho do Livro dos Espíritos, o 621, ele questiona onde está escrito a lei de Deus. E aí ele vem nos responder, está escrito na nossa consciência. Então, fazer o bem, amor, carinho, compaixão, isso já está dentro de nós. A gente vai perceber isso com as crianças. Então, já se fizeram várias pesquisas que qualquer criança, em qualquer lugar do planeta, ela é um ser ingênuo, de carinho, de amor, que não tem preconceito, que aceita o próximo como ele é. E uma vez fizeram um teste, a psicóloga fez um teste, está até na internet, passou até no Fantástico uma vez, de pegar um grupo de criança e a psicóloga ficar sentada na frente da criança e colocar uma outra pessoa. E aí a psicóloga começa a falar um monte de palavras feias com aquela pessoa. Você é isso, você não é uma boa pessoa, você é feia. E a criança fica olhando assim, vocês vão ver lá, a criança fica olhando, a criança começa a chorar. E ela fala, não fala assim com ela. Você conhece ela? Não conheço, mas eu não quero que fale assim. A maioria das crianças começaram a chorar. Elas sentiram aquele sentimento ruim. Então, a gente percebe que toda criança tem um sentimento de amor, de carinho. Então, a gente já reencarna assim. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai ter na nossa família, cada um tem a sua cultura familiar, que a gente vai aprendendo, aí a gente vai criando os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, e aí a gente vai vendo a vida de uma outra forma. Mas enquanto espírito, enquanto ser, já está na nossa consciência a lei de Deus. Então, quando a gente lê um livro, né, a gente olha assim as mensagens, a gente lê a Bíblia, a gente lê qualquer outro livro, isso serve para quê? Como lembrete, para nos lembrar daquilo tudo que a gente já aprendeu. Porque a gente já tem outras vivências de outras vidas. Então,
A gente já aprendeu. E muitas vezes a gente quer mais fácil. A gente sempre procura o mais fácil, porque isso já é do ser humano. Ah, não, se esse caminho é mais fácil, eu sempre procuro esse. Então, mas muitas vezes a vida nos leva a outras situações. Então, às vezes você estuda uma coisa, passa anos estudando aquilo, aquele objetivo de seguir aquela profissão, mas por vários motivos na vida, você segue outra profissão. Então, muitas pessoas acontece isso também, porque é levado a seguir outras coisas. Então, seja por doença na família, seja por algum problema no trabalho, a pessoa acaba mudando de trabalho, e assim vai. Porque é o que a gente vai passando todo mundo. Quanto mais, então, a gente vai se aprimorando, vai desenvolvendo, para quê? A gente desenvolve o quê? As nossas competências, os nossos sentimentos, e aí a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo. E o que a gente tem que pensar? Que as nossas atitudes é fundamental lá na frente, vai gerar consequências lá na frente. Então, igual o Emmanuel também nos chama a atenção, que às vezes uma decisão, quando a gente está muito nervoso, uma decisão de 2 segundos pode gerar consequências de 2000 anos, olha só, por causa daquela decisão que a gente tomou num ato de nervosismo, de desequilíbrio emocional. E aí também é uma coisa que a gente vai aprendendo durante a nossa encarnação. Nosso equilíbrio emocional, a nossa fé, que muitas vezes a gente é testado pela nossa fé. É isso mesmo que você acredita? E às vezes a gente passa por certa situação, e aí a gente ora, a gente pede a espiritualidade, e aí a gente percebe, poxa, a minha fé ainda é tão pequena, não é tanto quanto eu imaginava. Então, o tempo todo acontecem situações no nosso dia a dia que a gente é testado daquilo que a gente segue, daquilo que a gente acredita o tempo todo, mas a gente sabe que a espiritualidade está sempre a nos ajudar, a nos auxiliar. Então, a gente vive em uma sociedade que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não é considerada muita coisa mais. Mas isso é uma visão materialista. Porque a gente que tem uma visão espiritual, a gente sabe que o que vai envelhecendo é só o corpo físico. Só o corpo físico. Que muitas vezes a gente não consegue mais. A mesma agilidade que a gente tinha quando era mais novo, a gente não tem mais quando a gente chega numa certa idade. Mas isso já é natural, já é do nosso corpo físico. Mas enquanto espírito, a gente continua no nosso crescimento, a gente continua no nosso trabalho. Então, o nosso espírito, ele vai cada vez mais sempre aprendendo, sempre trabalhando. Então, quando a gente dorme durante o nosso sono físico, a gente continua a trabalhar, a gente continua a lutar pelo objetivo que a gente programou aqui, que a gente deseja aqui. E a gente sabe que a gente está na Terra, a gente tem os nossos sonhos, os nossos desejos para serem realizados. E lá no Livro dos Espíritos vai ter uma parte que vai falar: a felicidade não é desse mundo. Mas quando a gente vê isso, a gente fica um pouco assim, poxa, por que eu não vou ser feliz? Por causa justamente disso. A gente vai ter diversos desafios durante a nossa caminhada. E o estado mesmo de felicidade, ele vai ser pouco. Vai ser momentos que a gente vai ter. Então, vai ser experiências que a gente vai viver de felicidade, de bem-estar, de aproveitar aquele momento. Mas a gente sabe que, seguindo a luta do dia a dia, a gente não consegue manter esse mesmo padrão o tempo todo. Então, a gente vai ter momentos de tristeza, de desafios, de aborrecimento, porque é tudo um momento que faz parte da nossa vida. E muito importante é
eu coloquei aqui para a gente poder fazer uma reflexão sobre o celular. Quando a gente pega o celular, a gente vai recebendo aquele monte de mensagem, né? Assim, um montão de mensagem, aquele montão de mensagem, aquele montão de vídeo, e muitas vezes a gente nem consegue ver. E o que acontece com o celular com o tempo? Ele trava, ele não consegue mais, porque ele já está cheio, a memória dele ficou cheia. E aí você tem que sair apagando, tirando vários aplicativos para ele voltar a funcionar como ele era antes. A mesma coisa acontece com a gente. O que acontece? A gente pega, às vezes, muita coisa para fazer, pega muita responsabilidade, muita coisa para fazer, quer ajudar um, quer ajudar o outro, quer envolver em muita coisa da família, muita coisa do trabalho, e aí vai juntando aquilo tudo, a gente começa a entrar em pânico também, como se fosse o celular, a gente também entra em pânico, a gente fica cansado, a gente fica desgastado, a gente fica nervoso. Então, muitas vezes, esse nosso nervosismo, essa falta de paciência, é isso. A gente tem que parar um pouquinho para pensar e fazer igual o celular. Tirar certas coisas que a gente está fazendo. Ah, eu acumulei serviço que eu não podia ter pegado. Então, eu tenho que tirar aquilo. Nossa, eu estou com esse pensamento o tempo todo, está me sobrecarregando, eu tenho que fazer uma atividade para me tirar esse pensamento. E assim é o nosso exercício o tempo todo. Então, se a gente acumula muita coisa, o nosso corpo físico desgasta, a nossa mente desgasta. É a mesma coisa. Então, quando a gente luta muito pelo aquele sonho, a gente foca muito naquilo, vocês podem ver, as pessoas elas ficam um pouco assim, em estado de cansaço, ela não faz outra coisa, ela não. Então, na verdade, a gente tem que ver que a gente tem que fazer várias atividades, várias coisas, porque se aquilo não der certo, você fez uma outra coisa, não ficou tão frustrado naquilo. Então, a gente tem que saber trabalhar o nosso emocional, esse equilíbrio, esse raciocínio, essa calma. E o nosso pensamento, ele é uma energia. Então, o que a gente pensa já está vibrando aquela energia. Então, eu não gosto muito de fulano. Aquilo já chega para fulano, porque a gente é um pouco assim. Porque às vezes a gente julga pelo jeito da pessoa, pela aparência da pessoa, e muitas vezes não é assim que é. E o que a gente vai aprendendo? O que a gente pode fazer para a gente se melhorar durante essa nossa encarnação? O que é as ações dos outros? Então, as palavras dos outros é responsabilidade dele. O sentimento dos outros também é dele. As consequências, os erros, as crenças, as ideias, é de responsabilidade do outro. Então, muitas vezes a gente mistura tudo. E o que é minha responsabilidade? Minha. As minhas responsabilidades são as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha conduta, o meu esforço para me melhorar cada dia. Isso é minha responsabilidade. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa e o outro não entende daquela forma. E aí a gente fica, poxa, que ingratidão. E a gente sofre muito com isso. E a gente vai passar por isso, porque nós, seres humanos, ainda somos assim, muito materialistas, muito ingratos. Então, eu fiz o bem e o outro não gostou, não tem problema. Ou ele me tratou mal, mas aí já é com ele, não é mais comigo. Eu fiz a minha parte. Então, é isso que a gente vai aprendendo, a entender a gratidão, a entender o sentimento e saber que o nosso trabalho, se é aquilo que eu me comprometi em fazer, eu vou seguir aquilo. Então, mesmo na casa espírita, a gente passa por diversos desafios. É umas vezes que não vem, não avisa, e aí você fica acumulando função do outro. Então, a falta de responsabilidade ainda é muito grande. E a gente precisa de ter
quando a gente assumir a responsabilidade, a gente deve seguir. Porque a espiritualidade, ela trabalha o tempo todo para nos ajudar. Ela segue o horário dela, sempre está nos ajudando. Então, quando a gente faz o culto no lar, naquele horário, aquele grupo de espíritos afins, ele vem na nossa casa nos auxiliar. Então, olha só, o tempo todo a gente está sendo auxiliado. Edivaldo vem falar para a gente. Nós temos inimigos. Sempre existe alguém que não gosta da gente. Mas o mais importante é não sermos inimigos de ninguém. Então, a gente tentar ao máximo não ser inimigo de ninguém. Porque tanto encarnados quanto os desencarnados têm pessoas que não são afins da gente. Não, seja por vidas passadas, seja por essa vida, não tem compatibilidade, não gosta da gente. Então, é uma coisa que a gente enfrenta, é normal. Mas se a gente vê de uma outra forma, e o outro me fez o mal, mas eu faço bem no lugar, olha só, eu já cresci um pouquinho no degrau da minha evolução. Ah, mas eu ainda não consigo. Não consigo. Ele me fez mal, eu não vou pagar com mal, com bem. Na minha primeira oportunidade, eu vou pagar com mal de novo. Mas aí a gente ainda não conseguiu crescer. Mas se você não consegue, você não faz o mal, mas você faz uma prece, você pede a espiritualidade para auxiliar aquela pessoa, então você já está melhorando na sua escadinha da evolução. Então, se te fez o mal, você ainda não consegue pagar com o bem, mas você também não vai pagar com o mal. Mas você já está fazendo a prece, está pedindo, e aí você vai devagarzinho. A gente sabe que é um processo bem devagar. Então, como a paciência, é uma coisa que a gente tem que treinar. Então, o mesmo jeito que a gente tem os nossos hábitos que a gente faz, físicos, a gente vai treinando os nossos hábitos do sentimento, do pensamento. A gente vai criando outros hábitos para a gente ir se modificando. Então, o Espiritismo é sempre para nos alertar da nossa modificação que a gente pode fazer. O tempo todo a gente pode modificar, mas se eu quiser, né? Se eu me der essa oportunidade. Senão não adianta a pessoa ficar forçando e aí eu não vou. Isso depende de mim. E Emmanuel fala assim para a gente, o que vem a felicidade? E aí ele fala, a felicidade tem base no dever cumprido. Então, quando a gente combina uma coisa e a gente consegue fazer, a gente cumpriu aquilo que a gente falou, olha só, olha que felicidade aquele trabalho que a gente fez bem feito. Olha que felicidade a gente deitar com a nossa consciência tranquila, que a gente fez a nossa parte, que a gente fez o bem. Olha que bacana. Então, quantas vezes a gente está com uma pessoa que está debilitada, que está doente na nossa família, e aí aquela pessoa desencarna, e aí a gente pensa, poxa, podia ter feito mais, né? A gente fica se cobrando, podia ter feito mais, e eu ainda não fiz. Então, muitas vezes a gente perde a nossa oportunidade de fazer o bem. E o tempo todo vem as oportunidades da gente poder fazer o bem, para a gente poder se melhorar. Eu trouxe um trecho do Fonte Viva, que é o item 161, que vai fechar um pouco essa reflexão dessa noite, que vem falar do nosso esforço. Então, para a gente atingir o nosso objetivo, para a gente ser um espírito melhor, para a gente conviver melhor com as pessoas, a gente precisa do nosso esforço. É um esforço diário para a gente se modificar. É um esforço grande. E ele chama assim o título, No Esforço Comum. Começa assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É um trechinho de Paulo, do capítulo 5, versículo 6. Quando ele vem falar, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, esse leveda é fermentar. Então, um pouquinho só de fermento aumenta a massa.
Então, um pouquinho da nossa atitude, olha só, um pouquinho de gentileza, um pouquinho mais de educação, um pouquinho mais de uma atitude melhor, olha só, a gente já melhora muita coisa. Então, se todos nós, em conjunto, durante o dia, a gente fizer um pouquinho a mais, que são pequenas coisas, igual o Chico Xavier sempre nos alertava. Jesus não quer que vocês subam o Monte Everest, façam tanto sacrifício, porque ele sabe da nossa dificuldade. Ele quer que a gente se modifique um pouquinho. Então, é esse um pouquinho de fermento que vai fazer a diferença. Ele vem falar para nós. Nós não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Então, tudo que a gente pensa é como se criasse uma imagem, como se criasse uma foto. E aquilo vai se criando. Então, a gente pode perceber que certos ambientes que a gente vai, a gente fala assim, nossa, esse ambiente está arrepiando, esse ambiente está pesado. A ambiência daquele lugar. E certos lugares, não, a gente se sente feliz, se sente bem, se sente alegre. Cada dia, por sua vez, sofremos influências alheias na construção do próprio destino. E como recebemos, conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Então, é como a nossa comunicação. É uma mão dupla a nossa comunicação. O jeito que eu trato o outro é a forma que o outro vai me responder. Então, muitas vezes, eu trato o outro muito mal educado. Ai, me pegou no momento de nervosismo, eu tratei o outro mal. O outro vem e me responde mal. Então, é o tempo todo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Como que a gente está usando as nossas palavras? Chico Xavier é um grande exemplo nessa parte, porque o modo dele de falar era um modo assim muito calmo, muito tranquilo, muito respeitador. Então, às vezes, a pessoa era extremamente nervosa, muito mal educada, e ele mantinha aquela mesma doçura, aquele mesmo padrão vibratório, aquele mesmo equilíbrio. E uma vez perguntaram para ele, como que você consegue isso, Chico? E Chico respondeu, eu também faço dessa forma, porque se em algum momento eu me desequilibrar, a espiritualidade já é uma oportunidade para atrapalhar o meu trabalho. Então, olha só, ele o tempo todo vigiava nisso, porque um desequilíbrio dele, ele sabia que tinha uns espíritos que queriam atrapalhar o trabalho dele. Então, ele o tempo todo, ele ficava nisso, de tomar conta disso. Então, o padrão de falar com as pessoas era sempre do mesmo jeito, para ele conseguir manter essa vibração. Né? Porque cada um tem uma vibração diferente um do outro. Porque cada um é diferente mesmo. Porque cada um tem uma experiência, uma vivência. Então, uma forma de pensar, uma energia diferente. Todos nós somos diferentes. Por isso que a gente está aqui para aprender um com o outro, né? Continuando, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. E essa parte aqui, escrita, a gente usa muito na internet, do celular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente anda escrevendo, o que a gente anda mandando para o outro. Muitas vezes a gente nem sabe se aquilo é verdade, a gente manda para o outro. E hoje a gente sabe que isso é muito perigoso. Você mandar uma informação, se aquilo não for verdade. E hoje tem como rastrear e saber. Aquela pessoa que criou aquilo e está propagando o mal. Então, a gente tem essa grande responsabilidade, a mais ainda. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam.
por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. Então, o que eu falei lá na frente, quando eu falei da sociedade, então, se a gente se isola, a gente cria um sofrimento ainda maior. Então, a gente tem que procurar grupos afins. O que é meu grupo afim? O que são pessoas que têm a mesma afinidade que a minha, o mesmo tipo de pensamento? Então, pode ser a minha religião, pode ser no meu trabalho voluntário que eu faça, pode ser em algum outro grupo, mas o grupo que eu frequento é a minha afinidade, aonde traz o meu crescimento. Então, é muito importante isso. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor, é de luta. E é uma grande oficina de modelagem. Escravizar-nos ao cativeiro da sombra, ou libertemo-nos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes nos estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Passamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Então, essa grande lição que ele nos deixa. E o que a gente vai aprendendo? Que às vezes a gente faz um gesto para uma pessoa e ela nos recebe com ingratidão. E aí a gente fica mergulhado naquele sofrimento. Ah, eu fiz aquilo para fulano, e hoje fulano não me reconhece, fulano não sabe, e a gente cria esses tipos de sofrimento. Então, aí são várias situações que acabam mexendo com o nosso psicológico. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o nosso desapego material, nosso desapego sentimental, porque a gente cria um sentimento preso a outra pessoa e a gente só faz aquilo se o outro fizer. Ah, eu quero sair agora. Você vai comigo? Não, não vou. E aí você não vai. Ah, então desanimei, eu não vou. Aí você não faz. Aí você não segue o seu caminho. Então, a gente tem que ver, muitas vezes, aonde que a gente está errando. Porque a gente tem um potencial muito grande, né? Serve para mim, serve para cada um de vocês. O potencial que a gente tem, e ele está lá guardado. Então, muitas vezes, por a gente acomodar em certas situações que a gente está, a gente fica ali acomodado e aí a gente não põe para fora o nosso potencial. E cada um tem um potencial diferente. E é muito diversificado. Por quê? Porque a gente está numa grande teia, como se fosse uma grande teia de aranha. A gente está, cada um, interconectado com o outro, o tempo todo. Uns mais, outros menos. E cada vez que a gente vai fazendo as nossas atividades, mais a gente vai se interconectando. Então, olha só, quando a gente vai ajudar uma pessoa, ela está doente, você ajuda aquela pessoa, olha a espiritualidade que está com aquela pessoa. Aqueles espíritos ficam felizes de ver que a gente está ajudando. E aí aquela espiritualidade passa também a ser os nossos amigos espirituais, que vêm ficar junto conosco, para nos auxiliar também. Então, o nosso trabalho, quando a gente faz com os encarnados, também é feito o trabalho com os desencarnados. Então, tudo que a gente faz é um movimento constante, porque a gente sabe que é um mundo assim paralelo. O que tem aqui na Terra, o que tem no plano espiritual. Então, lá existe muito trabalho, muitos compromissos que a espiritualidade tem para vir na costa da Terra, nos auxiliar, nos ajudar. Então, por isso que o nosso compromisso, quando a gente assume com a gente mesmo, eu quero muito isso. Eu sinto, eu tenho vontade, e a gente luta por aquilo. A gente deve lutar, sim, no nosso sonho.
a gente realizar aquilo que a gente deseja. Mas a gente só deve tomar um pouco de cuidado para não ser muito egoísmo. Porque quanto mais responsabilidade a gente pega, mais vai ser os nossos compromissos e maior é a nossa responsabilidade. Então, muitas vezes, eu tenho uma profissão que é um grau de responsabilidade muito grande. E se aquilo eu não estiver fazendo bem, com amor, com carinho, prestando bem atenção, se eu fiz uma coisa de errada ali, vai ter consequências lá na frente. Então, olha só, isso em geral, qualquer coisa. Então, imagina uma professora que assumiu esse compromisso e ela não tem paciência. Então, por que ela foi pegar esse compromisso? Não tem paciência. E aí ela grita, ela trata a criança de qualquer maneira, e aí não consegue. Então, a gente tem que ser de acordo com a nossa personalidade, com o que a gente é. Então, as nossas escolhas, ela é de uma responsabilidade muito grande. Porque lá na frente, isso vai trazer consequências. E já aconteceu comigo, de eu entrar num trabalho, no primeiro dia, a pessoa estava me ensinando. E aí ela olhou para mim e falou, olha, eu estou te ensinando, você já aprendeu? Porque eu só explico uma vez, eu não tenho paciência, não é? Aí vocês pensam bem, como que a gente fica? A gente não consegue, você já cria aquele emocional, já não consegue mais aprender. Então, quando a gente pega esse tipo de compromisso, sabe-se que vai exigir muita paciência. Então, um professor, ele sabe. A criança, o adulto, o adolescente, pergunta a mesma coisa toda hora. Ele acabou de falar e a pessoa pergunta a mesma coisa. Mas é o desafio dele, porque faz parte da profissão dele. Então, é isso que muitas vezes a gente tem que pensar. Então, às vezes a gente age por empolgação e não vê lá na frente a grande responsabilidade que é. Então, pensa bem no enfermeiro. Se ele não presta atenção na hora de levar o medicamento, se ele troca o medicamento, isso já aconteceu várias vezes. O acompanhante, se não está lá para tomar conta. Ah, é esse aqui mesmo? Então, já houve casos da pessoa injetar outra coisa, não era medicamento, era outra coisa. E a pessoa desencarna. Então, olha só, olha o nosso compromisso que a gente tem. Então, quando a gente assume uma coisa, a gente tem que seguir aquilo com amor, com carinho, não importa o valor financeiro. Porque a gente, quando é espírita, a gente vai aprendendo que tudo que a gente faz é de nossa responsabilidade. E o nosso mentor, nosso anjo da guarda, né, cada um fala de uma forma, ele está o tempo todo para nos auxiliar. Porque ele luta pela gente, ele luta pela nossa evolução. Ele luta para que aquilo que a gente deseja, a gente alcance e faça com muito amor e muito carinho. Então, eu estou falando de Chico, mas Chico é um nosso grande exemplo, porque ele vivia muito no médico. Chico ia muito no médico, ele fazia vários exames, ele tinha muito problema de saúde, principalmente da vista dele, e ele falava, antes de eu sair de casa, eu faço uma prece, coloco o nome desse médico que vai me atender, eu faço uma prece, para que a espiritualidade intua esse médico a achar o meu problema e resolver o meu problema. Então, ele sempre fazia isso antes de ser consultado. Então, ele sempre pedia espiritualidade para estar auxiliando ele, para intuir ele naquele resultado. Então, olha só. E a gente sabe que quando a gente pede uma ajuda à a espiritualidade vai e intui uma pessoa encarnada a nos ajudar. Porque de uma forma a gente vai conseguir ser ajudado. Às vezes não é pelaquela pessoa que a gente imaginava, às vezes é por uma outra, às vezes até de uma outra religião, de uma outra situação, mas a resposta vem, a ajuda vem. Então a gente nunca é desamparado. Então, o homem ajuda o outro homem através da espiritualidade que sempre nos intui. Então, às vezes,
A gente muda de direção. Nossa, hoje eu ia fazer esse caminho, eu fiz outro. E aí você acaba até ajudando uma pessoa, tá vendo? Então, já foi tudo já programado na sua intuição, você fez outra coisa. Então, o tempo todo, isso acontece com a gente. Mas muitas vezes a gente não tem ainda resposta de certas coisas, porque a gente, enquanto espírito, ainda não tem a condição de entender certas situações que a gente passa. Mas quando a gente chegar do outro lado, a gente vai saber que tudo que a gente fez é de grande importância para a nossa transformação, para a nossa modificação. E aí, para encerrar, eu vou só fechar com a história das estrelinhas, do rapaz que andava pela praia e pegava as estrelinhas do mar. Ele via aquele monte de estrelinhas secando, ele pegava e jogava no mar. Pegava uma e jogava no mar. Até que um senhor virou para ele e falou: meu filho, você não está vendo tanta estrelinha? Você não vai conseguir, é muita coisa para você. Aí ele agachou, pegou uma estrelinha e falou: para essa estrelinha que está na minha mão, eu faço a diferença. E jogou no mar. Então, olha só, a gente o tempo todo está fazendo a diferença. A gente que acha que não, mas está fazendo a diferença. Se a gente quiser, na vida de alguém, em alguma situação, e a gente sabe que às vezes a coisa pode piorar, mas se a gente tiver uma boa índole, um bom equilíbrio emocional, a gente pode apaziguar aquela situação, amenizar para que aquilo não piore. Então, olha a nossa responsabilidade. Eu agradeço, tá, Kelly, pelo convite, agradeço vocês, voltar aqui de novo. Muito obrigada, tá? E é um grande aprendizado, né? A gente ir estudando e a gente ver as nossas falhas, os nossos erros, e que a gente tem que melhorar cada dia, né? Obrigada, tá?